Se nós não geramos um altar, Gedri, para Deus dentro da nossa casa, você não precisa erguer um para Satanás. Basta você não estabelecer o de Deus lá dentro. Começando agora mais um episódio do Amor e Graça Cast, esse espaço de conversa leve, edificadora e cheia da presença de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o tema juventude e eu tenho uma pessoa muito especial para falar sobre isso aqui com a gente. Mas antes, eu quero convidar você para curtir o nosso vídeo, também se inscrever aqui no nosso canal para não perder nenhum episódio e também compartilha o link desse episódio com os seus amigos no Instagram, no WhatsApp, manda para toda a família. E agora pega o seu café, senta aí e vamos lá. E para esse episódio de hoje, nós temos aqui um convidado muito especial. Temos a honra de conversar com o pastor Joab Silva. Ele que é esposo da pastora Renata, pai da Chloe e lida diretamente com os jovens da Amor e Graça. Seja bem-vindo, pastor Joab. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, uma honra poder compartilhar experiências, compartilhar um pouco daquilo que a gente tem vivido na Amor e Graça. E estamos aí, né? Muito obrigado pelo convite, Gedri, obrigado pelo convite, podcast Amor e Graça, né? Amor e Graça Cast. É isso. E pra gente começar de uma maneira leve, Joabinho, vou chamar de Joabinho. Perfeito, vamos lá. Vamos falar de quem é o pastor Joab fora do púlpito, fora da pregação. Como que é, assim, esse estilo de vida? Conta pra gente. Um homem muito sério, né? Brincadeira. Não, eu sou um grande amigo para aqueles que têm a oportunidade de ter eu por perto, né? Não são todos que conseguem, mas sou também um homem muito acessível. Então, eu creio que é muito mais sobre aqueles que buscam estar perto. E, bom, apaixonado por Jesus mais do que qualquer coisa. E, Joab, como que foi o teu encontro com Jesus? Como que é o teu passado? Tu nasceu na igreja? Não? Já vem de um contexto evangélico? Lembra dos teus primeiros encontros com a presença de Deus? Conta pra gente aí um panorama de vida. Certo. Eu sou de berço cristão, né? Meus pais são pastores, pastor Joel, pastora Marilda. A minha vida, a minha adolescência, a minha juventude, até meus 18, 19 anos, foi em Torres, né? Meu pai pastoreava uma igreja lá em Torres, Assembleia de Deus, e nós estávamos inseridos naquele contexto, desde dormir embaixo de banco, quem nunca ouviu essa expressão, né? E assim foi o início da minha vida com Deus, das experiências. Tive experiências muito marcantes em congressos de jovens, em cultos, onde a presença do Senhor sempre se fazia real. Então, eu tenho esse contexto de filho de pastor. Filho de pastor, isso, né? Que é bem delicado ser filho de pastor, né? Um jovem ser jovem nos dias de hoje e nos dias também na qual eu tive na minha juventude, já não era fácil. Aí, sendo filho de pastor, tem um peso a mais. Só quem é filho de pastor vai entender isso, do que eu estou falando. Não que seja ruim ser filho de pastor, mas é que o encargo... uma cobrança, talvez. A cobrança, pressão. Nós nos tornamos referências sem ser uma referência ainda, sem estar pronto para ser uma referência ainda, porque nós... estamos nos desenvolvendo na adolescência, na juventude, se preparando para viver a vida adulta, né? E quem nunca errou na adolescência? Só que
esse erro para um filho de pastor Ele é mais pesado. ele é mais pesado. E tu sempre foi da igreja? Teve algum momento em que tu não te encontrou, talvez, no contexto? Sempre foi natural pra ti ser crente? Como que foi, assim? Então, eu me apaixonei por Jesus na minha adolescência, no começo da minha adolescência, tendo as experiências ali quando eu ainda era menino. Mas nos meus 14 anos eu me desviei, eu me perdi um pouco, né? Me perdi um pouco porque aquilo que eu trouxe pra você, né? A gente tinha muita cobrança, mas ser pastoreado é diferente. Eu tenho um pai que é um grande pastor e tenho um homem que é um grande pai. Porém, o pastorear o filho é difícil. Então, existia uma necessidade de um entendimento, de uma compreensão na qual a gente estava inserido como filho de pastor, e eu tive bastante dificuldade de vencer essa fase, né, das cobranças. A gente vai querendo um pouco menos de pressão, e eu acabei sem que os meus pais ficassem a par naquela época, me afastando do Senhor ali meus 14 anos. Até os meus 17 anos eu não me considerava um cristão. Mas tu era afastado dentro da igreja? Dentro da igreja eu era afastado. Até que os meus 16 anos aí eu comecei a trabalhar num serviço. Com 16 anos, era uma marina de barco. E era de domingo a domingo, eu tinha uma folga de um domingo do mês e terça-feira. E as terça-feiras. E ali eu perdi o acesso à igreja, perdi acesso aos cultos, eu não exercia mais o meu ministério de adoração, né? Eu tocava bateria na época. Então, nesse contexto, eu fui me afastando cada vez mais dos caminhos do Senhor. Aí tive um problema com álcool, né? E fui entrando cada vez mais nesse lugar. Então, nos meus 15 anos, eu vou compartilhar algo que faz muito parte da minha história, muito marcante para mim. Eu recebi um aviso de Deus. Eu estava na casa de um amigo meu, na época, e a mãe dele, ela mexia com leitura de cartas e tudo mais. E eu sabia, eu estava naquele contexto, estava lá, eu sabia. Pensa numa pessoa de um caráter muito, muito bacana de conversar, e conversavam muito com ela. E estando lá um dia, eu chego na casa deles, entro, e ela me chama para ir no quarto dela. Só eu e ela. Eu fiquei assim, meu Deus. Quando eu entro lá, ela disse que entrou um anjo, uma luz dentro da casa dela quando eu tava chegando, e falou para ela que não era para mim ser como os filhos dela. Era para mim ser uma referência para eles. Uau! E eu não tava entendendo aquilo, porque o Senhor tava falando através de... Eu sabia a vida que ela tinha. O Senhor tava falando através da vida dela. E eu fiquei assim, meu Deus, não tô entendendo. E ela continuou ministrando no meu coração, começou a falar cada vez mais. E que era para mim ser uma referência, que eu era diferente e eu ia permanecer diferente. E que não era para me distrair naqueles dias. Nossa. E eu me distraí. Naquele momento saí do quarto chorando, não fiquei mais com eles, fui pra minha casa, né? Porque foi uma das vezes mais marcantes que o Senhor falou na minha juventude comigo, de tantas outras. E eu fui pra minha casa, e depois daquilo, eu não consegui dar uma continuidade. Não consegui dar uma continuidade porque eu não tinha tanto suporte assim. Não tinha nem para quem compartilhar o que o Senhor havia falado no meu coração. Sim. Que pudesse ser, nossa, realmente, Joab, dá continuidade no que o Senhor falou para ti. E isso hoje, nos dias de hoje, para um jovem faz muita diferença, Gedri. Faz muita falta. Um jovem que não tem alguém que possa impulsioná-lo. Porque o jovem, se ele recebe uma palavra e tem alguém que impulsiona ele corta giro. Ele gasta tudo que tem pra gastar. Sim, porque existe, né, uma força vital diferente na juventude, né? Existe um vigor, existe uma energia, existe uma celebração, um querer fazer as coisas, né? Buscar a relevância, né? E eu não tive isso. E aí, com 17 anos, um amigo meu me levou pros meus pais. Eu tava alcoolizado naquele dia. E
compartilhou o que estava acontecendo comigo para eles, e aí foi ali que eles descobriram a situação. Então começou um processo de oração, de busca dos meus pais para que eu fosse novamente liberto dessa prisão. Eu digo que é uma prisão porque um jovem com 17 anos, tendo quase todo dia eu utilizava álcool, né? Então eu creio que é uma prisão. Eles não percebiam? Não, Getry. Não percebia. Tu disfarçava, tipo muito assim. Muito bem. Eu chegava em casa meia-noite, às vezes. Eles meio que não viam, assim? Não. Só achava que tu tava na rua? Eles confiavam muito em mim. Eles confiavam muito em mim. E eu sempre fui um jovem que nunca dei um trabalho para eles, digamos assim, né? Mas nesse período, onde um dos problemas do jovem é a falta do acompanhamento. Se ele não tem alguém que acompanha ele, se ele tem muita liberdade, o risco dele cair é muito grande. Porque o jovem, ele se deslumbra com o que o mundo oferece. E se não tem alguém para poder... Cara, se liga, presta atenção. Dá uma direção, tá ali se cuidando. Atenta, isso. E outra, filho de pastor, o que os pais vão pensar? Não, tá inserido na igreja, tá no contexto, a vida toda cresceu na igreja. Não vai sair. Então, eu creio que... mas é muito mais sobre mim do que sobre eles. E como que foi o teu retorno aí? Deus te pegou como? Porque teve que pegar de volta. Teve que pegar. Não, Deus me pegou de uma maneira que nem eu consigo acreditar, assim, às vezes, quando eu compartilho. Uma vez eu cheguei em casa, já era de noite. Minha mãe muito preocupada, tava me esperando, já era umas 11h30, eu acho, se eu não tô enganado. Não vou lembrar do horário certo. E eu chego em casa e ela tá chorando. Nunca esqueço dessa cena, ela tava chorando, ela olha pra mim e fala assim... Eu já orei pro Senhor. Ou você serve a Ele, o diabo você não vai servir. Ele vai te levar. Foi isso. E eu, como conhecedor do poder da oração de uma mãe, comecei a chorar e falei assim... eu ainda lembro até hoje. Tem aquela piada que é aquele bordão, que é pelo amor ou pela dor. No teu caso foi pela ameaça. Não, deixa eu terminar então. Ela orou dessa forma e falou isso. Eu disse assim... Nossa, isso que é o amor de uma mãe, né? Tu revoltou. Eu me revoltei, né? Mas eu sabia o peso daquela oração. Eu sabia o nível daquela oração. Uma mãe que recebeu palavras sobre a minha vida no ventre ainda. Eu consigo hoje sentir a dor que ela sentiu naquele dia e me ver naquelas situações, né? Então, eu voltei, dei continuidade no trabalho, onde eu estava trabalhando naquela época e eu senti a minha vida não ser tocada, mas que o Senhor estava me avisando. A gente estava colocando uma lancha para cima, aí tem uma rampa, e o condutor da lancha, que estava vindo com o reboque, né, o reboque ali, vindo para subir, ele estava alcoolizado e a lancha veio. Eu tava na lateral, um muro, e na frente da lancha tem uma âncora. As de menor pés, elas têm uma âncora que fica na frente mesmo, não fica por dentro. E ela veio e faltam uns 3 dedos da minha cabeça já colada na parede pra âncora que tava na frente. Eu olhei assim e falei, meu Deus! Mas não me lembrei disso, não lembrei do contexto da oração da minha mãe e dei continuidade no dia, mas fiquei um pouco aflito com aquela situação, né? Mas passou. Andando num brinquedo chamado flyboard, já ouviu falar? Não. Tu conecta um tubo num jet ski, tem 2 botas, ele te joga pra cima com a pressão da água e tu fica andando. Eu tava brincando nesse brinquedo e quando eu tava mais uns 7, 8 metros de altura, vamos dizer assim, não vou saber. Eles desligaram a pressão do jet ski e eu caí lá de cima. Quando eu caio, eu desligo. Então eu tô entrando na água, eles ligaram e eu fui pra debaixo da água. Então, eu tive o impacto da pressão das minhas costas, né? Fiquei sem ar e ainda fui um pouco mais para baixo da água. E aí, depois, eu lembro que eu tava no deck. Né? Não lembro. Te resgataram? Colocaram eu no deck, trouxeram pra margem, mas ali, tipo assim, eu cuspi a água, tudo, mas eu fiquei assim, meu Deus, agora alguma coisa tá acontecendo. E aí foi onde virou essa chave que o Senhor tava me dando avisos. Então, eu creio que o Senhor, ele ouve muito a oração dos pais.
os líderes oram, né, buscam, clamam pela vida de jovens, nós oramos, e tem muitos jovens aqui que estão hoje, que são resposta das nossas orações de clamores na madrugada. Mas um pai que se coloca no lugar de clamar pela vida do filho tem uma resposta muito grande. Porque a fé de um pai é diferente. O clamor de um pai, de uma mãe é diferente. Então, meu pai também, um homem de muita oração, orava na madrugada pela minha vida, até hoje ainda ora. Né? Então, a gente entende que esses contextos vai nos ensinando, vai nos moldando. E ali eu entendi. Opa, tem que voltar. Eu acho que eu tô... E tu conheceu a tua esposa lá já num contexto de igreja daí? Sim, a Renata já foi num contexto de igreja. E já foi no momento que eu voltei pro Senhor, eu falei assim, não, agora não quero mais viver essa vida mundana, esse lugar onde a gente vivia. Não, acho que não convém, porque eu comecei a entender que o Senhor realmente tinha um propósito para mim viver. E a oração da minha mãe ia fazer efeito. Aí eu comecei a buscar mais o Senhor, e a gente vinha ministrar aqui em Sombrio. O Ismael tinha a Renata é daqui, né? A Renata é daqui. O Ismael tinha uma banda e a gente ministrava junto também com outra banda que nós tínhamos. E a gente veio ministrar no Connect e no Alta Tensão. No Território Jovem. Connect e no Território Jovem, que era aqui em Sombrio. E aí nós ministramos nesses lugares e eu conheci a Renata nesse contexto. E fui pro quartel. E a gente, em relacionamento, ainda fui pro quartel. Namoramos por 1 ano. E depois voltamos pra cá. Voltei pra cá. Quando voltei pra cá, deu mais uns 6 meses, a gente casou. E demos continuidade na nossa vida com o Senhor. E vocês têm, claro, né, uma história, eu quero chegar lá ainda, mas vocês têm quanto tempo de casado? 7 anos. 7 anos. E vocês foram consagrados a pastores bem novos, assim, né? Como que foi esse momento, assim, para vocês entender que estava vindo uma autoridade nova sobre vocês, essa autoridade, essa liderança também sobre os jovens? Como que foi receber isso como um casal? Então, a gente entendeu que nós já exercíamos o pastoreio antes da unção pastoral, daquilo que foi derramado sobre nós. De acordo com aquilo que o nosso coração nos movia, que era o cuidado, o aconselhar. Por mais que a gente era jovem, as pessoas viam isso em nós e a gente exercia esse lugar. Então, em resposta daquilo que a gente já havia exercendo, Gedri, o Senhor, acho que derramou algo sobre nós nesse tempo. Para nós foi algo que a gente... Na nossa idade, a gente não tinha essa expectativa até que fosse nos compartilhado, né? Mas a gente tinha um prazer muito grande em servir a igreja. E temos, né? Temos um prazer muito grande em servir a igreja. Eu acho que servir a igreja é o corpo de Cristo, é o que nos move, né? Então, para nós, isso é gratificante, é um propósito, né, que o Senhor nos concedeu. Ô Joab, vocês têm um testemunho muito forte, né, em relação tanto ao casamento de vocês, quanto a ser pai de muitos jovens, né? Conta pra gente como que foi, assim, essa experiência, né, difícil, mas que ensinou muito. Sim, nós temos bastante, como é que vamos dizer? Experiências, sim, mas nós temos bastante marcas, né? Nosso casamento, o Senhor nos ensinou muito. Com o nosso primeiro filho, nos ensinou muito, nos trouxe no lugar de paternidade, né, verdadeira, de entendimento verdadeiro. Nosso primeiro filho, ele nos ensinou muita coisa. O nome dele era Natanael, né, para quem ainda não conhece, foi o nosso primeiro filho. E ele veio com alguns problemas de saúde, né, já no ventre da minha esposa, né? E naquele processo o Senhor veio nos forjando, né? Com o gerar do Natanael, veio nos gerando também, nos amadurecendo em fé, nos preparando para os dias que nós íamos viver no futuro e ainda vivemos hoje. E entendo hoje que, olhando, né,
de fora agora, não no contexto dentro daqueles dias, mas olhando hoje de fora, o Senhor moveu muita coisa. Moveu a fé na nossa casa, moveu a fé na nossa família, moveu a fé na nossa igreja, nosso núcleo de igreja, de convívio. Tenho para mim que o Natanael foi o que o Espírito Santo me falou num dia, num domingo de manhã, que a gente estava num culto, ainda quando era no Rosa, lá na nossa antiga igreja. Ele disse que Natanael ia ser um grande missionário. Eu falei assim, uau! Meu Deus, meu filho vai ser um missionário das nações. Né? Um pai que queima pelo evangelho e vive isso, anseia para que o filho também queime por nações, né? Só que a missão do Natanael era outra. E eu não tive esse discernimento na hora. Eu compartilhei com a Renata. Natanael vai ser um missionário, um grande missionário, amor. E quando nós estávamos no 3º mês de gestação, veio esse diagnóstico que ele estava com a hipoplasia do coração esquerdo, que é um mau desenvolvimento do lado esquerdo do coração, que desenvolve, que lança oxigênio, bombeia pro sangue, né? Pros órgãos, oxigênio. E aí isso nos deu nos pegou. Mas em meio a tantos diagnósticos que a gente recebeu, tantas idas em consultórios, a gente entendeu que o Senhor estava nos forjando em algo. Nos ensinou a adorar no meio da dor. Foi um dos ensinamentos mais grandes. E nos ensinou que quando nós entendemos o propósito do porquê que está acontecendo, nós conseguimos acessar algo, que é a paz que excede todo entendimento, Gedri. Essa paz que excede todo entendimento, ela está nesse lugar. Quando você entende, você consegue entender em Deus que existe um propósito e confiar no propósito maior. Então eu confiei. Eu recebi uma palavra, e isso pode ser forte para quem vai ouvir, mas eu recebi uma palavra num acampamento de jovens, né? Nós estávamos lá e o pastor Joaber, nosso pai na fé, trouxe essa palavra para mim. Ele disse que que eu ia começar a sentir a dor de Deus quando perde um filho. Essa palavra. Que eu ia sentir a dor de Deus quando ele vê um filho se sujando. Que o meu filho ia me ensinar isso. Eu falei assim, meu Deus, uau, eu vou sentir a paternidade. Mas quando aconteceu o que aconteceu, é que eu entendi o que o Espírito Santo estava querendo ministrar no meu coração e estava me preparando. Uhum. Isso não é uma invenção, gente. Isso aqui é algo que eu recebi e eu tenho anotado num caderno. Eu não tô chorando pela perca do meu filho, tô chorando porque eu sinto a dor de quando um jovem se perde. Ele realmente me marcou com isso. Eu sinto a dor quando um jovem não consegue voltar. E a ovelha perdida, nós vamos atrás, nós corremos atrás, nós ajudamos. Mas o filho pródigo, ele precisa entender que ele tem maturidade para voltar. E nós estamos aqui esperando, mas dói. Então nós temos filhos na fé e o Senhor nos ensinou muito. E dói quando a gente vê um filho se perdendo no meio do propósito. Isso é horrível. Gedri, isso é horrível. Mas esse choro não é pela perca do meu filho, gente, porque eu tenho um prazer enorme no que o Senhor fez através da vida do Natanael. Ele moveu uma comunidade de fé em um nível de se manter vivendo firme no propósito que o Senhor nos concedeu, mesmo quando a circunstância não nos permite. Mesmo quando a gente está em tempo de tempestade, a gente permanece. Todas as coisas ao contrário, mas vocês estavam ali, né? Estávamos ali. Um dia nós estávamos voltando e a gente fizemos os exames e o cardiograma, não sei se é esse o nome mesmo. Quando nós chegamos em casa, a gente já estava mais com um diagnóstico e chegamos em casa e antes de entrar no portão, eu olhei para minha esposa e falei assim, amor, nós vamos entrar, nós vamos erguer um altar de adoração pro Senhor. O Espírito Santo não vai roubar de nós a paz. O inimigo não vai roubar de nós a paz. O Espírito Santo, ele está conosco nesses dias. E nós entramos, mesmo aflitos, angustiados, geramos esse lugar em casa. Porque se nós não geramos um altar, Gedri, para Deus dentro da nossa casa,
Você não precisa erguer um para Satanás. Basta você não estabelecer o de Deus lá dentro. Eu não preciso... Não, agora eu vou adorar Satanás aqui. Esse altar é dele. Não basta eu não preparar o altar de Deus e não manter o altar pronto, o altar alimentado dentro da minha casa, o de Deus, que Satanás vai exercer o papel dele. Uhum. Eu tenho essa leitura para mim, que eu não preciso dizer que eu vou gerar um relacionamento com o inimigo. É só eu não gerar com o Senhor, que eu já vou estar fazendo o papel. Né? O pecado, eu não preciso estar gerando, ele prolifera dentro de mim. Uhum. Então a gente entendeu que o altar dentro da nossa casa seria assim: aqui não vai haver a murmuração. Aqui nós não vamos murmurar. Nós vamos dizer assim: Senhor, pode ser que hoje nós não celebramos, mas nós ainda te adoramos. Sim. Nós ainda somos fiéis ao que você nos prometeu. Nós ainda somos fiéis naquilo que o Senhor nos chamou para viver. E foi nesses momentos, após um pouco isso, que tu recebeu esse entendimento de trabalhar com os jovens diretamente, né? Eu sempre fui apaixonado por trabalhar com os jovens e por exercer um papel de missão, de me gastar pelo evangelho. Sempre tive isso no meu coração, porque a gente, querendo ou não, a gente acaba recebendo um DNA dos nossos pais que vivem isso. Eu recebi isso dos meus pais, então eu carregava isso comigo, sobre o se gastar pela obra, não o se desgastar, porque desgastar é quando um carro se desgasta os pneus quando está desalinhado, mas se gastar é quando você está rodando, vivendo, né? Então eu tenho essa convicção em mim, que o se doar pela obra estava já no meu DNA, gerado pelos meus pais. E pelos jovens, no qual a gente exerce hoje, o Senhor foi gerando isso pela necessidade que eu não tive na minha juventude, pela necessidade daquilo que eu não tive na minha adolescência. Eu carreguei muito isso, por eu não ter recebido, eu ser aquele que possa apresentar o evangelho que eu sentia falta. O evangelho que te confronta, mas um evangelho que te impulsiona para viver e não ter vergonha do que você realmente ama, que é Jesus. Então, eu tenho para mim, essa é a minha leitura. E qual que são os maiores desafios assim que tu veja hoje nessa juventude, lidando diretamente, né, com essa geração que tem muito acesso às redes sociais, é uma geração que tem muita informação, mas às vezes não sabe usar da maneira melhor, vamos dizer assim. Como que tá sendo para vocês esses momentos, né? Vamos lá. Eu vejo para mim hoje, Edri, que nós estamos vivendo nos dias que os jovens de Israel viveram, aqueles que foram levados cativos para a Babilônia. Tem para mim que nós estamos vivendo os mesmos dias que Daniel, Ananias, Azarias e Misael viveram, quando foram levados cativos para a Babilônia para serem treinados e doutrinados dentro do palácio, digamos assim. Nós estamos nesse mesmo contexto que eles se encontravam, de ter uma mesa posta, né, com muita informação, com muita luxúria, com os manjares que Babilônia tinha, né? Eu vejo que nós estamos nesse mesmo dia de contexto para jovem. Porque o celular, as redes sociais, aquilo que você conecta através dele, é considerado essa mesa, esse manjar do rei, né? É considerado. Eu vejo que nós estamos nesses dias. Mas assim como eu vejo que nós estamos nesses dias, Gedre, eu vejo que tem jovens como Daniel, Ananias, Azarias, Misael que não se permanecem. Que não se corrompem com a Babilônia. Eu vejo nessa linha que tem sim a Babilônia sendo apresentada com toda a beleza que ela tem, né? Com todas as riquezas, as luxúrias, com tudo aquilo que ela pode oferecer. E eu vejo isso, né? Assim, com redes sociais, com
televisão, com jogos, né, com eventos, né, diversos eventos, com uma cultura sendo gerada, essa cultura essa cultura que prende os jovens, que gera neles eu vejo assim muitos jovens que não têm mais o prazer de viver, sabe? Então eles estão presos a isso. E Satanás, ele é sujo. Ele aprisiona essas pessoas dessa forma, né? Eu vejo que ele aprisiona. Cria uma prisão, uma armadilha para prender você. Uma prisão na mente hoje em dia, né? Uma prisão que pega... Isso. Aquilo que os jovens de Israel sofriam naqueles dias, que era uma prisão física, hoje é uma prisão mental, que é o campo de guerra mais disputado hoje, né? Temos desenvolvimentos de pesquisas que buscam o acesso do cérebro para ter controle humano. Nossa. E o que vocês têm desenvolvido, assim, como liderança, para atrair, vamos dizer assim, mais os jovens? Porque a gente sabe que o evangelho, a palavra é a essência, né? Sim. Mas nós temos as ferramentas, né? Sim, sim. Quais são as estratégias, assim, o que vocês usam, o que vocês fazem? Porque tem que ter uma linguagem, né, para falar com a juventude. Jesus foi muito estratégico, né? Tanto que ele gerou 12 para que fossem gerados outros, né? Então ele sempre foi muito estratégico na divulgação do evangelho. Nós não somos diferentes, nós buscamos estratégias para poder pregar e se comunicar com eles, né? O lugar que nós deveríamos, Gedri, estar mais povoando ainda hoje é as redes sociais. Eu creio que nós deveríamos estar mais conectados nesse lugar. Mas nós também conseguimos gerar em muitos jovens aqui hoje que eles não precisam depender ou estar totalmente nesses lugares de conexão da internet, de redes sociais, enfim. Tem muitos jovens, se você for olhar hoje no contexto Amor e Graça, Alta Tensão, Alta Teen, muitos jovens adolescentes que não têm essa necessidade de, se eu não, muitos deles jejuam, Instagram, né, fazem propósitos, não. E a nossa estratégia Gedri, é a gente proporcionar ambientes cheios da glória de Deus. Não tem como você prender uma juventude se não tiver ambientes cheios da glória de Deus. Nós podemos fazer conferências, nós podemos fazer qualquer movimentação de jovem, pode ter estratégia, mas se não houver ambiente cheio da glória de Deus, não tem como jovens permanecer firmes e fiéis nesses tempos. Porque a glória de Deus, ela é algo apaixonante. Ela é algo transformador, ela te molda. Então, se nós estamos em ambientes assim, nós temos jovens que são moldados. A nossa estratégia é essa. Então, não importa a ferramenta que foi utilizada, né? Mas a glória é o essencial, é a presença de Deus. Seja num cinema à noite para adolescentes ou jovens, seja num dia de comunhão para jovens, seja em qualquer dinâmica, em qualquer forma que a gente utiliza, a glória de Deus ela tem que ser o nosso principal objetivo a ser gerado ali. Porque se não tiver a glória, não tem a permanência deles. O que nos mantém vivendo hoje o evangelho é porque nos apaixonamos por Jesus e por aquilo que ele gera em nós. E hoje, sim, com a tua família, servindo, né? É muito lindo ver vocês ministrando lá em cima. A Chloe no colinho, né? Vocês fazem louvor e também ministram a palavra, né? Sim. Como tem sido viver esses momentos, assim, né? Com a família em ação. Gedri, é gratificante a Deus ele nos proporcionar viver isso, né? A paternidade da Chloe, assim, uma criança incrível, cheia de vida, cheia de alegria, uma princesa que nem eu consigo entender como veio tão linda. Incrível, ela é incrível, uma preciosa do Senhor, né? E a minha esposa tem uma graça de Deus para ensinar ela, para cuidar dela, né?
somos suporte, somos quem está ali, mas eu vejo muito de Deus no cuidado que ela tem com a Chloe, naquilo que ela desenvolve. É uma velocidade diferente, Giedre, mas não nos impede de viver uma intensidade do evangelho. Uhum. Nós viemos, oramos, adoramos, clamamos, e ela tá no meio de tudo isso. Ela tá sendo forjada. Vai dormir embaixo do banco. Vai dormir embaixo do banco. Vai dormir, vai experimentar desse lugar, né? Porque a gente entende que os filhos são bênção do Senhor. Eles não vêm para nos frear o ministério. Eles vêm para nos preparar para um novo tempo. Uhum. Eles estão ali porque estão nos ensinando a gerar mais maturidade, gerar mais entendimento, prestar um pouquinho mais atenção em algumas coisas. Porque a paternidade, ela te gera isso. Você fica mais cauteloso, você fica mais minucioso no cuidado, no zelo. Você já se preocupa se tá muito frio. Você já se preocupa se a roupa é suficiente, se já comeu, se tá tudo bem, se não tá assado. Isso te virou uma chave também para como tu vê a juventude, como tu tava lidando com os teus lideradinhos? Vira uma chave porque a gente começa a visualizar que paternidade espiritual, que é algo que a nossa comunidade de fé, que é Amor e Graça, vive. Nós vivemos isso, nós somos uma comunidade de fé que tem paternidade espiritual, né? Isso é gerado através do nosso pai na fé, nosso pastor Joaber. Ele nos inspira muito, nos ensina muito, e a gente entende que isso também escoa por nós. E a nossa casa tem muito isso. A gente começa a se preocupar com coisas que talvez nem seria a nossa responsabilidade, mas é porque a gente tem um zelo, um cuidado, um amor, né? E me ensinou mais. Uhum. Aquilo que eu já estava tendo de conhecimento, de entendimento, a Chloe veio e elevou, né? Aprimorou. Nós estamos sendo desenvolvidos no mesmo momento que ela também é desenvolvida, né? Uhum. Eu entendo assim. E é maravilhoso, Giedre, maravilhoso ser pai da Chloe e viver esse contexto, é maravilhoso. Ô, Joab, pra gente finalizar, eu queria te pedir assim que tu falasse diretamente para os jovens agora, talvez aquele que veio assistir, né, ficou interessado e talvez esteja meio assim, meio afastado dos caminhos, meio perdido e meio a tanta... Porque a adolescência é muito intensa, né? Tem tantos momentos de não se reconhecer em si mesmo, Sim. de se descobrir, de ver para onde que vai. O que tu diria para essa juventude, assim, que seria uma mensagem que tu considera, assim, que pode estar ajudando a direcionar esse jovem? Giedre, nós entendemos que o Espírito Santo, ele tá a todo tempo falando. O problema é os sons que estão à nossa volta. A primeira coisa que eu aconselho a esse jovem que está ouvindo e está nesse lugar é: abaixa o volume. Abaixa o volume das vozes externas. E permita que o Espírito Santo, através desse podcast, daquilo que foi liberado e comentado, possa falar no seu coração. Possa falar no seu espírito. Testificar, porque nós temos um contexto de jovens hoje que muitos receberam o evangelho, muitos ouviram falar da palavra de Deus e se perdem mesmo assim. Se perdem porque o mundo te proporciona muitas coisas, né? Então nós entendemos que isso acontece. Eu vejo isso hoje, né? Um jovem que me traz muito isso à memória é Mateus. Eu havia compartilhado com você antes no off. Mateus, para mim, ele recebeu muito ensinamento, recebeu muita palavra, recebeu muito direcionamento, porque até os 12 anos eles recebiam sobre a Torá os ensinamentos. Era um jovem com muita inteligência, porque Roma o recrutou para ser um cobrador de impostos ainda na sua juventude. A nossa certeza que está sobre esse assunto é que o único maior de idade que tinha naquela época era Pedro. Então, nós entendemos que Mateus era alguém, digamos, superdotado, cheio de inteligência, cheio de dons, cheio de talentos. Mas foi convencido, foi levado a querer viver o que Roma proporcionava.
um pouco mais de leveza, não tinha tanto esforço, poderia usar a mente, né? E o mundo hoje tem proporcionado tantas coisas, né, Gedri? Eu vejo isso. E pro jovem que tá ouvindo isso, Mateus recebeu só um me siga. Jesus tem um me siga pra você hoje, jovem. Não sei qual é a câmera que... Aqui. Jesus tem um me siga pra você hoje. Ele tá chamando você pra viver o que ele tem de melhor pra você. Ele tem uma palavra, um cuidado, e eu tenho certeza que nada daquilo que você está fazendo fora da vontade de Deus vai satisfazer a sua alma, vai saciar, porque nós somos feitos de um corpo eterno, jovem. Então nada do que é terreno vai saciar o desejo da sua alma, do seu corpo, porque tudo aqui é passageiro, então nada permanece. Sempre vai existir uma necessidade maior, um desejo maior. Jesus, ele vai te proporcionar a satisfação plena, porque só ele que é eterno e só ele em nós pode gerar isso, o preenchimento do vazio. Só ele que é eterno. Nós temos um corpo que anseia pela eternidade e só pode ser saciado esse anseio por coisas eternas, não por coisas passageiras. Para você, jovem, escuta o chamado de Deus nesse podcast, nesse dia. Eu não sei qual é o horário que você vai estar ouvindo, mas o Espírito Santo está falando no seu coração. Eu queria dar um recadinho para os pais, Gedri. Mas manda bala. Para os pais, não negligencie o seu papel, pai. Não é papel dos líderes e pastores dar destino para os seus filhos na adolescência e na juventude. Manoá era pai de Sansão. Sua esposa recebeu um direcionamento de Deus e ele clama ao Senhor e pede que o anjo venha novamente e possa dar destino novamente para ele, para que ele possa ter clareza de como ensinar e instruir o seu filho. Uma das coisas que foi perdida, Gedri, no decorrer dos anos foi a comunicação com Deus. O povo teve medo. Começou lá no Jardim do Éden. Adão, ele tem medo, né? O versículo fala que ele tem medo, ouvi a sua voz e fiquei com medo, então me escondi. Então ali foi gerado algo, junto com o pecado veio um medo de ouvir a voz de Deus. O povo de Israel diz assim: vá, Moisés, no nosso lugar e fale com Deus, nós estamos com medo. Vá você, não queremos. Então foi sendo espaçado esse lugar de ouvir a voz de Deus, de receber um direcionamento, e a gente fica secundarizando, colocando outras pessoas na frente para nos dar direções. A direção, ela precisa vir do Senhor, do Espírito Santo. Tanto para mim, quanto para você, pai, quanto para o seu filho. E hoje, não sou eu que dou destino para um filho, para um jovem. Eu sou aquele que vai dar um conselho. Aquele que vai estar ali para orientar muitas das vezes, sim, mas o destino ainda é do pai. O ensinar, o instruir ainda é do pai. Por mais que Sansão se perdeu, mas o pai, ele exerceu o seu papel. Manoá exerceu o seu papel, que era buscar no Senhor os direcionamentos. Uhum. Nós vemos isso em José. José também busca. Como eu vou cuidar de Jesus, Senhor? Como é que eu vou ensinar? Como é que eu vou instruir? Como ele vai caminhar esse caminho? Pai, mãe, o seu filho, ele precisa de direcionamento vindo de você, direcionamento de Deus. E os líderes estão ali para ajudar, Nós né? estamos ali para incendiar ele. Realmente você recebeu essa palavra? É isso aí, cara. Vamos lá, onde é que tu precisa de ajuda? Eu tô aqui para te ajudar. Uhum. Né? E muitas das vezes nós temos que assumir esse lugar de dar destino para os filhos. Porque o Senhor não deixa ninguém sem destino. Mas esse lugar é dos pais, Gedri. Esse lugar é dos pais. Os pais precisam buscar no Senhor. Senhor, como eu devo orientar o meu filho? E é bom ter esse recado assim, né? Porque não é só os jovens também, né? A gente tem que olhar para todos os lados. Temos que olhar para todos os lados, porque o contexto de jovem, né? Ele pega, né, a questão dos pais também. Então,
pro pai que talvez vai ouvir, né? Eu sou alguém que vivi a juventude e o Senhor teve misericórdia da minha vida, né? Mas nem todo mundo às vezes consegue alcançar esse lugar. Então eu creio que a oração da minha mãe, o buscar da minha mãe foi aquilo que ela precisava. Foi aquilo que eu precisava para permanecer no Senhor e viver os propósitos dele. Então eu entendo isso, né? A gente veja que Jesus se tornou boa parte daquilo que José era. Um carpinteiro com muito talento, né? Mas ele recebeu os ensinamentos, as orientações, cresceu. A palavra vai dizer que ele cresceu em graça e sabedoria de Deus. Então, se ele estava crescendo em graça e sabedoria, porque ele estava recebendo o direcionamento dos seus pais. Amém. Né? É isso, Jobinho. Muito bom ter esse bate-papo aqui com você. Eu acredito que muitos jovens vão sim aproveitar, vão ser edificados e o Espírito Santo vai tocar os corações. Amém, Jedri. Foi um prazer. Espero recebê-lo em outro momento. Amém, amém. E você aí? Aquilo que for preciso, né, que nós estivermos para compartilhar, será sempre uma honra, um prazer para todos aqueles que estão nos ouvindo. Eu tenho uma gratidão a Deus por poder fazer parte disso. Isso é o que nos move, Jedri, fazer parte. Levar a mensagem, né? Levar a mensagem, fazer parte do evangelho. Isso aí para mim é o mais importante. Então, nós esperamos que vocês tenham gostado, aproveitado o nosso bate-papo e vimos vocês no próximo episódio. Não esqueça de dar um like aqui nesse vídeo para que mais pessoas recebam esse bate-papo por aí e a mensagem de Jesus seja levada para além das quatro paredes da igreja. Isso aí. Compartilha com os amiguinhos, por favor. Tchau, até mais.